Oi, tudo bem com vocês? Bom, às vezes entender a Bíblia quando a gente lê é um pouco difícil, né? Um pouco complicado. Mas hoje, nesse vídeo, nós estamos aqui para dar algumas dicas de como você pode entender um pouco melhor a Bíblia, a palavra de Deus, tá bom? Fique então conosco com mais esse vídeo do Viva Teologia. Às vezes pode parecer que a Bíblia é complicada para se ler, é difícil de compreensão. Mas se nós seguirmos alguns passos, vamos com certeza entender melhor a Bíblia, entender melhor a palavra de Deus. Esses passos começam com uma prática nossa que deve ser diária, né? Quando nós vamos ler a Bíblia, é importantíssimo que a gente ore. Oração é o primeiro passo para que a gente consiga ler melhor a Bíblia, entender melhor a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E quando nós oramos, nós estamos falando para Deus: Senhor, eu estou dependendo do Senhor para entender a Bíblia, para entender a tua palavra. Porque Deus faz um milagre incrível quando nós lemos a Bíblia, né? Porque palavras que foram escritas aqui há mais de 2000 anos, Deus faz nós conseguirmos entender e Deus fala ao nosso coração quando estamos dependendo dele para entender as Escrituras, para entender a sua palavra. Ora então, primeira coisa, em primeiro lugar, quando você for pegar a Bíblia para ler, para meditar, ore. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus entendimento, peça a Deus para que você compreenda a Bíblia, a sua palavra. Outra coisa importante que precisamos fazer quando a gente lê a Bíblia é ir ler a Bíblia num lugar tranquilo. Talvez seja o nosso quarto, talvez seja a nossa área, talvez seja um quarto de estudos, uma sala de estudos, talvez seja um lugar, um banheiro até, não sei, né? Mas escolha um lugar tranquilo para ler a palavra de Deus, para ler a Bíblia. Se for no trabalho, tente ver um lugar que ninguém vai incomodá-lo, que ninguém vai passar na hora, que ninguém vai fazer nada no momento, né? Além do lugar, também é importante, junto com o lugar, o horário. Ler a Bíblia numa hora específica, numa hora mais tranquila. Talvez a sua hora mais tranquila seja bem cedinho de manhã, né? Antes de ir para o trabalho, quando você acorda. Talvez a sua hora mais tranquila seja no almoço, né? Você tem algum lugar no seu trabalho ou algum outro lugar que você esteja na escola que você vá ver, ó, esse lugar, essa hora é a mais tranquila para eu ler. Tudo isso para evitar a nossa falta de concentração. Tudo isso para que a gente esteja totalmente concentrado para ler os textos bíblicos, os textos da Bíblia. Outro passo interessante é você ver a sua dúvida, ver a palavra que você tem dúvida e ver num dicionário, né? Se você puder, quando ler a Bíblia, ter um dicionário ao lado, né? Ter um dicionário à sua mão, para que quando você passe por uma palavra ou expressão que você não conheça, não entenda, você possa ver, né, o dicionário. Esse dicionário pode ser um dicionário bíblico ou pode ser um dicionário comum, tipo Aurélio, né, tipo um dicionário escolar, né? Não importa. Se você tiver condição, é importante que nós
tenhamos um dicionário perto da gente para a gente conseguir entender aquelas palavras que a gente não está compreendendo, né? Se não, a gente pode fazer o seguinte, a gente pega uma canetinha, pega um lápis, pega um marcador, marca aquela palavra, marca aquela expressão, quando a gente tiver condição, a gente vê, né, e tira a dúvida para ser compreendido melhor o texto que a gente leu. Ler numa versão que melhor te faça compreender é também um passo para que você consiga entender melhor a Bíblia, né? Hoje no Brasil, em português, existem muitas versões de Bíblias que a gente pode pegar, versões diferentes. Tem as mais tradicionais, a Almeida Revista Atualizada, a ARA, e a Almeida Revista Corrigida, a ARC, né? Existem outras versões como a NVI, Nova Versão Internacional, a King James, a NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, né? E muitas outras que é difícil lembrar, é difícil falar de tantas opções que a gente tem no mercado da Bíblia para versões em português, né? Utilize uma versão que faça você compreender melhor. Se as mais tradicionais não te faz compreender, não faz a gente compreender melhor, vá por alguma outra versão. Contudo, as versões não podem tirar o sentido real do texto, beleza? Outro passo importantíssimo para que a gente leia, né, a Bíblia melhor é que a gente vá obedecer os contextos que estão dentro da Bíblia. A gente precisa obedecer os capítulos, os versículos, os subtítulos que existem na Bíblia, né? Só para vocês entenderem melhor, né, e compreenderem melhor, não sei se vocês vão ver, né, se vai dar para mim mostrar melhor, tá aqui a Bíblia, e na Bíblia existem os capítulos, que são os números grandes, existem os versículos, que são os números pequenininhos, né? E também tem os subtítulos, né? Que é essas palavras aqui em negrito, que sempre vem em algumas partes da Bíblia, né? Precisamos tentar obedecer ao máximo, né, esses contextos, os subtítulos, os capítulos e versículos, para que a gente não se perca na leitura, para que a gente não pare num momento crucial da história, num momento importante que vai fazer a gente entender ou não, né? É importante isso, né? Obedecer capítulos, versículos e subtítulos. A gente precisa ter em mente também que quando a gente lê a Bíblia, a gente está lendo palavras que foram escritas há mais de 2000 anos atrás. Então, a gente precisa compreender quem escreveu, para quem foi escrito, né, aquelas palavras, aquele texto, né, em qual época era, qual época estava, né, quando foi escrito o texto que eu li, qual é o assunto mencionado no texto, né, porque muitas vezes é um assunto muito relevante para aquela época que hoje a gente vai ver de uma outra forma, né? E quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ter o cuidado da gente interpretar, tentar interpretar como as pessoas fossem entender. Muito importante também é ver o contexto, né? Ver o que foi escrito antes e depois do texto que a gente leu, né? Muitas vezes o texto que a gente leu vai ser compreendido se a gente ler um pouquinho antes do que a gente começou, né? E um pouquinho depois do que a gente começou. É muito importante ter isso em mente, para que a gente venha a entender melhor, né? E nos nossos estudos da Bíblia, né, também a gente pode utilizar as opções externas, o conhecimento externo. O que seria o conhecimento externo, né? São os manuais bíblicos,
são os comentários bíblicos, né? São as Bíblias de estudo, são os dicionários bíblicos. Aqui comigo, só para vocês terem uma ideia, tem algumas opções externas, né, que a gente pode utilizar para entender melhor a Bíblia. Aqui, o guia prático, né, o dicionário da Bíblia de Almeida, né, dicionário bíblico, manual bíblico, né, manual bíblico e as Bíblias de estudo. Eu tenho aqui em minhas mãos, existem várias, mas eu tenho aqui em casa, em minhas mãos, a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia de estudo, e a Bíblia de estudo King James, né? Muito boa, que vai nos auxiliar, né, quando a gente quiser entender a Bíblia melhor, quando a gente quiser compreender mais o texto bíblico e estudar melhor a Bíblia. Isso é importantíssimo, porque a gente não pode cair no erro de interpretar somente do nosso jeito, né? Precisamos interpretar conforme o contexto, né? Conforme o que era na época, né? Para que a gente tenha a real dimensão do que o autor queria dizer, do que Deus quer falar, né? Queria falar àquele povo e quer falar aos nossos corações. Bom, se você tem alguma dúvida, eu sei que foi aqui um apanhado muito rápido, né, muito rasteiro sobre entender melhor a Bíblia. Mas se você tem alguma dúvida ainda, pode ficar à vontade, compartilhe aí no vídeo, né, comenta, né, que a gente vai tentar ao máximo tirar a dúvida de todos e que o Senhor possa abençoar grandemente as nossas vidas hoje e sempre. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.